Uma das grandes dúvidas do universo de One Piece é por que os usuários de Akuma no Mi eles não podem nadar? Por que o mar odeia os usuários de Akuma no Mi? Quando a gente começa a assistir One Piece, a gente até absorve isso como algo natural daquele universo, mas depois de um tempo, com tudo começando a se interligar, a gente começa a se perguntar por que esse fenômeno existe e se ele teria alguma explicação. E sim, a gente teve uma pequena explicação recentemente do porquê isso acontece. É explicado pra gente que a mãe natureza, o mar no universo de One Piece, ele julgou a criação das Akuma no Mi como algo não natural. Só que isso ficou meio... tá, e daí? O que isso significa exatamente, sabe? Só que através das últimas revelações que a gente teve em One Piece, pode ser que a gente tenha chegado a uma resposta muito mais concreta para essa pergunta. E é isso que a gente vai tentar responder no vídeo de hoje. Não antes de você conferir sempre se você está inscrito aqui no canal. A gente está se aproximando da meta de 700 mil inscritos e com a sua ajuda a gente vai chegar ainda mais próximo, ainda mais perto dessa marca, vai chegar ainda mais rápido a essa marca. Então eu conto muito com a sua inscrição. Toda semana tem vídeo comentando o universo de One Piece, então para você não perder os próximos vídeos é sempre bom você conferir se você está inscrito e com o sininho ativado, beleza? Vamos lá, galera. Toda essa discussão sobre os deuses no mundo de One Piece começou a ganhar muito destaque quando a gente teve a grande revelação de que a fruta do Luffy nunca foi só a fruta da borracha, nunca foi simplesmente a fruta da borracha, mas sim, na verdade, a Zoan mítica Hito no Mi, modelo Nika, que representaria o deus do sol. Quando a gente teve essa grande revelação que mudou tudo o que a gente pensava sobre a fruta do Luffy e várias coisas que circundam também a própria existência, o próprio sacrifício do Shanks em ter salvado o Luffy também, todo esse tipo de coisa, a gente começou a também pensar na possibilidade de existirem outros poderes de Akuma no Mi que também representassem outros tipos de deuses. A gente lembrou naquele momento daquela página em Skypiea, onde a gente vê aquela oferenda, aquele sacrifício que é cultural, né, daquele reino, enfim, daquele povo, onde são mencionados 4 deuses naquele momento. Não só o deus do sol ele é mencionado primeiro, mas também são mencionados os deuses da chuva, da floresta e também o deus da terra. E a gente começou a pensar que talvez outros usuários de Akuma no Mi também pudessem representar esses outros deuses através de, quem sabe, outras nomenclaturas das suas frutas, né? Quem sabe eles também possuindo outros tipos de frutas Zoan mítica. O primeiro candidato depois do Luffy que a gente viu foi o almirante Aramaki, né, que apareceu logo ainda no final do arco de Wano, e ele seria um ótimo candidato, ele apareceu como um ótimo candidato a, quem sabe, assumir a posição de deus da floresta, não ele especificamente, mas quem sabe um antigo usuário da sua fruta que talvez tivesse sido reconhecido como deus da floresta, né? Até o próprio cabelo dele, enquanto ele usa os seus poderes, lembra muito o cabelo do próprio Luffy na sua forma despertada. Então o Oda ele deixou muito explícito de que sim, existe uma forte possibilidade de que esse, por exemplo, o Aramaki, ou pelo menos o antigo usuário da sua fruta, ele tenha sido reconhecido como o deus da floresta, pelo menos dentro da cultura que era conhecida em Skypiea. E lembrando, galera, eu não acho que existe a necessidade, por exemplo, da fruta do Aramaki, da fruta do Almirante, ser, na verdade, uma Zoan mítica, porque no caso do Luffy existiu um fenômeno muito específico, que é a vontade do Oda em querer representar o Luffy como um deus do sol, fazer essa correlação do Luffy com o sol. Só que a fruta da borracha, em essência, da forma que a gente conhecia, nunca teve uma representação muito clara e muito direta relacionada ao sol, diferente, por exemplo, da fruta do Ace, a fruta do fogo, no caso, que tem literalmente um poder relacionado ao sol, não é o caso, por exemplo, do Luffy. Então, eu acho que esse foi um dos argumentos, né, que eu pelo menos gosto de usar para dizer que o Oda ele precisou realmente mudar a nomenclatura da fruta para que a fruta do Luffy fosse mais correlacionada ao deus do sol que ele queria fazer a relação, né? Diferente, por exemplo, do caso da fruta do Aramaki, que mesmo ele possuindo a logia da floresta, ele claramente, mesmo sendo uma logia, não precisaria mudar a nomenclatura, a categoria da fruta dele para uma fruta, por exemplo, da Zoan mítica do deus da floresta, porque a fruta dele já representa a floresta, pelo amor de Deus. Então não tem por que existir essa necessidade da mudança de categoria dessa fruta. A mesma coisa, por exemplo, com também a fruta do Barba Negra, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ele já representa, por exemplo, a escuridão. Ele não precisaria também, por mais que ele antagonize o Luffy como o deus do sol, e ele, por exemplo,
exemplo, existe a possibilidade, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, dele representar também o deus da lua, dele, por exemplo, ter uma zoa mítica do deus da lua, enfim, que faça referência ao deus da lua. Ele já representa a escuridão, mesmo sendo uma logia. Então não existiria muita necessidade da gente ter essa mudança também com a fruta do Barba Negra, nem com a fruta do Almirante Aramaki, por exemplo, ou com os outros deuses. Cada deus poderia ter a sua própria categoria e ainda assim representar. O que importa pra gente é como esses poderes eles são transpassados, eles aparentam pra gente. E se eles aparentam poderes de deuses, não tem por que a gente ter mudança nas suas categorias. Mas enfim, tivemos recentemente a revelação de que um dos nomes dos Gorosei, pelo menos o sobrenome de um dos Gorosei, seria Saturno. Isso, obviamente, fez a gente deduzir que, já que a gente tem 5 estrelas anciãs, de que o nome dos outros 5 Gorosei seriam, seguidamente ali também Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio, seguindo a ordem contrária ali e representando, os 5 primeiros planetas a serem descobertos do Sistema Solar, e esses sendo os nomes que foram dados aos planetas do próprio Sistema Solar. E aqui vale até uma observação. Eu ilustrei dessa forma como vocês viram, nessa ordem que vocês viram, mas obviamente não tem como a gente deduzir quem exatamente representa qual planeta, qual deles tem exatamente aquele sobrenome. Mas é algo para a gente já ter uma noção de que esses 5 realmente, obviamente, vão representar também os outros planetas, Os 4 que a gente não teve ainda os sobrenomes revelados representam também os outros 4 planetas do Sistema Solar, os 4 primeiros. E a segunda observação seria de que talvez os planetas que eles representam possam também vir a refletir os seus poderes e, quem sabe, também um pouco das suas personalidades. A gente não tem ainda muito uma ideia de como isso seria, mas pode ser um indício de que, quem sabe, eles sigam pelo menos ou façam pequenas referências a o que esses planetas, o que esses corpos celestes eles representam. E além dos Gorosei representando os primeiros 5 planetas do Sistema Solar, o que até foi muito engraçado, já que os nomes deles são 5 estrelas anciãs, literalmente estrelas anciãs, e até se a gente for comparar com o nome dos Tenryubitos, que traduzindo são dragões celestiais, ou seja, que fazem referência também a corpos celestes, tudo está se conversando. Além deles que foram a novidade recentemente em One Piece, a gente tem também o que a gente sabe que são as armas ancestrais, as 3 armas ancestrais, cada uma representando também, tendo sido nomeadas também a partir do nome de deuses. Como a gente sabe, temos aqui Urano, Poseidon e também Plutão. No caso de Poseidon, o único nome que foge à regra, já que é um nome grego e não romano. Se fosse um nome romano, seria Netuno. Mas enfim, o resto tudo segue o padrão de nomes romanos. Lembrando que Plutão, no nosso Sistema Solar, foi rebaixado, não é mais considerado um planeta, mas isso tecnicamente não anula a referência que o Oda ele quis passar dentro da obra. Continua sendo uma representação de um planeta, a referência dentro de One Piece continua bem clara. E além deles, também a gente tem a figura que representa o Sol dentro desse Sistema Solar, que seria o deus do Sol, Nika, e a gente tem também a possibilidade de um deus da Lua, alguém que represente o deus da Lua. Eu acredito fortemente que seja o próprio Barba Negra. Ele representa a escuridão e representa o máximo antagonismo do Luffy dentro da obra. Isso não é debatível, galera. Por mais que Im-sama seja uma figura extremamente misteriosa e esteja sentando no trono vazio de One Piece, não existe narrativamente ninguém que supere o antagonismo do Barba Negra em relação ao Luffy. Então, por isso, eu diria que com certeza o Barba Negra seria a representação desse deus da lua. Como eu falei, não existiria no caso dele a necessidade dele ter uma mudança na categoria da fruta dele para, quem sabe, uma zoa mítica, modelo alguma coisa, modelo deus da lua ou qualquer coisa do tipo, porque a fruta dele, mesmo sendo uma logia, pelo menos em teoria, já representa a escuridão de forma explícita, diferente do que foi o caso do Luffy, que precisou ter essa mudança para ter uma referência um pouco mais clara a ele representar o Sol. E temos também a possibilidade, dentro de todo esse sistema solar, de existir alguém que represente o deus da Terra. Obviamente que um planeta de One Piece não é exatamente a Terra, mas ele pode ser considerado o Mar Azul, no caso o Planeta Azul, melhor dizendo, né? Existe o Planeta Azul, que é o universo, que é na verdade o planeta de One Piece, que apesar de não ser chamado, nunca ter sido chamado de Terra exatamente, ainda assim, né, é o planeta que faria semelhança à Terra dentro do sistema solar, beleza? Tendo isso claro, quem seria exatamente esse deus da Terra? Naturalmente, seria representado por Im-sama,
aquele que senta no trono vazio. E aqui eu vou levantar alguns indícios do porquê eu acredito nessa possibilidade. Primeiro, partindo do seu nome. Se a gente reparar na fonética do nome de Im-sama, quando a gente lê em japonês, que na verdade seria Imu, esse nome lido ao contrário significa Umi, que traduzindo do japonês para o português significa mar. E outra coisa curiosa também em relação a nomes aqui é quando a gente para pensar no significado do nome de Marijoa, que é a terra sagrada onde vivem os Tenryubitos, onde vivem os nobres mundiais. Vocês já pararam para pensar na possibilidade do significado desse termo? Olha só que louco. Joa, que é a segunda palavra que compõe esse nome, é possivelmente derivada do termo Bourgeois, que significa, olha só em português, burguesia. Tecnicamente, a grafia Joa se refere especificamente a um membro feminino da burguesia e não à classe como um todo. Mas a partir disso a gente começa já a querer teorizar aqui que tipo de posição política, né, os Tenryubitos eles exerciam durante o século perdido antes deles assumirem como aristocratas desse mundo. Mas o que interessa aqui pra gente, pelo menos nesse vídeo, é o primeiro nome. O Mari, de Marijoa, significa do latim, se a gente for traduzir do latim, significa do mar. E por que isso é importante? E nos capítulos recentes de One Piece, a gente descobriu que a Mãe Natureza, foi dito pra gente que a Mãe Natureza, que é o mar, julgou o surgimento das Akuma no Mi como algo antinatural. O que é muito esquisito dada a explicação que foi dada pra gente, né, de que, na verdade, as pessoas, elas, através das suas próprias vontades que podem ser as mais variadas do mundo, dessa forma elas conseguiram desenvolver poderes e que depois, né, naturalmente foram canalizados e passados através das Akuma no Mi. Por quê? Isso seria considerado algo antinatural? Será que existe algo que não foi natural em todo esse processo? O que eu acredito sim que seja verdade, de que a tecnologia do Reino Antigo tem ajudado no fato deles conseguirem passar essas vontades, esses poderes através de frutas, mas excluindo isso por enquanto, deixando isso de lado por enquanto, a segunda pergunta que fica é como a Mãe Natureza, o mar, conseguiu subjugar todas as outras frutas, criando essa fraqueza quase que única e comum a todos os usuários de Akuma no Mi, que é a fraqueza de não poder nadar. De dentro do mar você não conseguir fazer absolutamente nada. É isso que a gente vai responder daqui a pouquinho. Com essa explicação que foi dada pra gente, a gente precisa lembrar como os animais e os objetos, eles possuem vozes no mundo de One Piece, né? Todo objeto e todo animal, ele também possui uma espécie de voz que pode ser ouvida por determinadas pessoas que são muito seletas no mundo de One Piece, né? Por exemplo, o Zou pode ser ouvida tanto pelo Momonosuke quanto pelo Luffy, eles conseguem entender o que o elefante ele diz. Por exemplo, também os reis dos mares, ainda se tratando dos animais, das feras, dentro do mundo de One Piece, eles também podem ser entendidos não só pela princesa sereia, que é a Poseidon, mas também pelo próprio Luffy, pelo próprio Roger, como por exemplo também objetos como os poneglyphs. Os poneglyphs eles também possuem vozes e foi inclusive dessa forma que o Roger ele conseguiu localizar com tanta facilidade o poneglyph que tinha em Skypiea. Foi dessa forma e ele diz especificamente que foi através da voz que ele conseguiu ouvir daquela pedra que ele conseguiu descobrir a localização de forma tão rápida. Obviamente que a escrita foi lida através das habilidades do próprio Kozuki Oden, que estava junto do bando e sabia como falar essa língua, compreendia essa língua e foi ele que conseguiu ali escavar, né, colocar ali a mensagem que o Roger queria deixar dentro daquela pedra, naquela pedra registrada no poneglyph, né? Só que a localização foi descoberta através das vozes que foram ouvidas por parte do Roger, ou seja, todos os objetos, todos os animais, eles possuem vozes e elas podem ser ouvidas através de pessoas seletas, como essas que a gente viu aqui. Então, será que o mar também teria uma voz? Mas se o mar tivesse uma voz, por que ninguém teria ouvido até então? A gente não viu nenhum, literalmente nenhum exemplo de qualquer usuário, né, de alguém que possa ouvir a voz de todas as coisas, ouvindo a voz do mar, por exemplo. Seja o Luffy, seja o Momo, seja o Roger, ninguém ouviu a tal voz do mar. Então, será que o mar ele realmente seria um ser senciente com uma vontade que ditaria algo como antinatural e que faria com que todos os usuários de Akuma no Mi não pudessem nadar no seu ambiente?
é muito esquisito e eu não acho que esse seja o caso. A primeira possibilidade que vem à nossa mente quando se trata de um poder de Akuma no Mi que possa ter gerado um efeito como esse, né, nos usuários de Akuma no Mi, naturalmente seria a fruta elemental da água. Então será que Im-sama teria a fruta da água e dessa forma, quem sabe através de um possível despertar, ter criado uma condição de que ninguém poderia nadar dentro do seu ambiente, dentro do seu oceano, e essa regra se aplicaria praticamente ao planeta inteiro, né? Considerando que o oceano ele gira através do planeta inteiro, está localizado ao redor de todo o globo. É uma possibilidade, mas eu acho que na verdade Im-sama teria outro poder. E esse poder seria, na verdade, a Koto-Koto no Mi, que seria a Akuma no Mi das palavras, que traduzindo seria basicamente o poder das palavras. Definindo aqui para vocês, a Kotodama refere-se à crença japonesa de que poderes místicos residem em palavras e nomes. É a noção que pressupõe que os sons podem afetar objetos magicamente e que o uso de palavras pode influenciar o nosso ambiente, corpo, mente e alma. Eu acredito que esse seja o poder de Im-sama e que Im-sama seja exatamente o Deus da Terra, o único Deus que realmente está faltando a gente ter uma noção mais clara de quem poderia ser, mas sim que poderia ser representada por Im-sama. Como eu falei, o mar é dito ser a mãe natureza, e quando a gente lembra do nome Marijoa, significa exatamente burguesia do mar, além do próprio nome de Im-sama, se lido foneticamente direitinho, né, seria Imo. Lido ao contrário seria Umi, que traduzindo do japonês para o português significa mar. Até vale lembrar aqui na sua primeira aparição como ela estava rodeada ali no seu salão de vários elementos que representam também a natureza, como borboletas, várias plantas, várias árvores, enfim, que adicionam ali pequenos detalhes que compõem também um pouco essa teoria. Tudo leva a crer que sim, Im-sama seja a representação do tal Deus da Terra, que represente a mãe natureza, que represente também o mar, e faz sentido que essa figura tenha, de alguma forma, adicionado essa condição a todos os usuários de Akuma no Mi através dos poderes das suas palavras, até porque tudo leva a crer que as frutas do diabo, elas foram criações do reino antigo, que foram antagonizadas pelos reinos que formaram hoje o governo mundial, nesse caso, sendo comandados todos eles por uma única figura, que é Im-sama, a mãe natureza do mundo de One Piece. E aí, será que faz sentido? Será que não? Deixa nos comentários e, mais uma vez, se você ficou até o final e ainda não foi inscrito, eu tenho certeza que você curtiu o vídeo, então aproveita nesse momento para conferir se você está inscrito no canal e se o sininho também está ativado, beleza? Até a próxima, tchau!